Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe havia uma enorme fortuna. Com o emprego, não tivesse com que pagar. O patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão, e prostrado suplicava: Dai-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhes disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não arrepender de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos neste 24º domingo do tempo comum. No domingo passado, nós ouvimos que o Evangelho falava sobre a correção fraterna, a importância diante dos erros, diante das quedas, que possamos sempre nos ajudar. A liturgia deste domingo também não deixa de falar desta mesma correção, deste mesmo perdão. Somos seres, como nos lembra o sociólogo Bauman, seres de relações, seres de sentimentos. Mesmo em uma sociedade, o sociólogo Bauman nos fala, em uma sociedade líquida, onde as famílias muitas vezes já não sabem mais o conceito do que é ser família. Mas nós continuamos sendo este ser de sentimentos, de relações. Por isso a liturgia deste domingo quer nos ajudar, por meio da palavra de Deus, a adentrar ao coração do humano, que veio de Deus e somos sedentos de Deus. A primeira leitura tirada do livro do Eclesiástico vai nos falando também desta experiência de Deus para nos abrir ao perdão. É o livro que escreve para a própria comunidade, onde nos fala que o ódio, a vingança, não agrada ao coração de Deus. E o livro, resumidamente, quer nos propor que a vingança quer romper com a lei do tabelião de olho por olho e dente por dente.
mas quero em primeiro lugar dizer que a experiência da lei de Deus não é a vingança, não é o ódio. Isso não agrada ao coração de Deus, que é o que traz a primeira leitura do livro do Eclesiastes. A vingança não agrada ao coração de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a segunda leitura é São Paulo que escreve aos Romanos: se vivemos ou morremos, é com Cristo. Porque sabemos que mais cedo ou mais tarde, vivos ou mortos, nós estaremos com Cristo. Por isso, São Paulo, ao escrever a comunidade aos Romanos, ele não quer saber se vai viver muito tempo ou muito, mas ele quer viver agora, depois de sua conversão, é com Cristo. Porque para ele não tem mais sentido. Aquele homem que um dia era perseguidor, agora passa a ser um seguidor. E ao seguir agora o Cristo, para ele tanto faz quando virar a morte ou quanto tempo virá. A última coisa que importa é uma vida pautada, voltada para o Cristo. Por isso o salmista nos ajuda a responder cantando. O Senhor é bondoso, compassivo e carinhoso. Este é o nosso Deus, um Deus da justiça, mas bondoso, compassivo e carinhoso. O evangelho de hoje é São Pedro, que na sua ingenuidade pergunta a Jesus quantas vezes devemos perdoar. 7 vezes? Pedro, na sua pequenez, o 7 significa também um número enorme na Bíblia, o número da perfeição. E Jesus quer romper até mesmo com este número que parece enorme. Perdoar alguém 7 vezes que nos feriu realmente é difícil. Só sabe quem passa. Você que é traído, você que é apunhalado, você que é fofocado, você que é tramado para perder seu próprio trabalho, você que dá tanto amor e recebe do outro a traição. Então São Pedro dizendo, se alguém nos feriu 7 vezes, é suficiente a questão do perdão. E Jesus fala, não só 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E Jesus começa agora a contar 3 historinhas, como domingo passado, de alguém que devia o seu patrão. E o patrão manda chamar. E ao chamar aquele servo, ele se ajoelha diante do seu patrão e começa a suplicar ao patrão que venha perdoar. Aquele servo tinha sua esposa, tinha seus filhos. Então, ele estaria condenado à própria morte, porque a quantidade que ele devia era enorme, não tinha como pagar. Então, diante do patrão, aquele servo suplicava, pedindo ao seu patrão que tivesse compaixão. E aquele patrão, comovido, perdoa aquele servo. E o servo, ao sair dali, agora vai atrás do outro que lhe deve 100 moedas. E agarra, começa a espancar e dizer aquele servo também que ele deve pagar a sua dívida. Olha a história. Alguém que é perdoado, agora vai atrás do outro, suplicar que pague a sua dívida. Contraditório é o que rezamos na oração do Pai Nosso. Devemos perdoar para que possamos também sermos perdoados. Assim, depois vem a segunda relato. Os demais servos
ao ver aquela cena daquele homem que tinha suplicado e que o patrão tinha perdoado, estava maltratando o outro que devia apenas 100 moedas. Então os empregados vão e agora conta ao patrão que o servo que ele tinha perdoado, tinha maltratado, tinha bofetado ao outro servo que devia apenas 100 moedas. E aí o patrão manda agora buscar este servo maldito e pergunta: tu também não deveria ter perdoado, assim como eu te perdoei? Este é o relato do Evangelho de hoje. Atenção, são 3 cenas também que Deus hoje quer entrar no nosso coração, porque Deus, melhor do que ninguém, conhece cada um de nós, que hoje que estamos aqui, das nossas dores, das nossas feridas, que talvez você hoje que encontra aqui, ou talvez assistindo nós pelas redes sociais, pode dizer: é tão difícil perdoar, é tão difícil amar, e ao mesmo tempo é mais difícil ainda amar quem amamos tanto e que nos apunhalou. O Evangelho de hoje, ele quer nos trazer nós para dentro desse contexto. É Jesus mesmo que amou intensamente, e é Ele mesmo que é apunhalado. O patrão significa o Pai, o próprio Deus, que dá tanto amor à humanidade e que tantas vezes é esquecido. E talvez você, se encontrando nesse texto, você pode dizer: estou ferido, estou cansado, estou magoado, não aguento mais me abrir tanto ao perdão. E talvez, como nos lembra o texto, aquele servo que ele devia era uma quantidade enorme, que não teria como pagar, e só Deus poderia o perdoar. Talvez você pode ter ferido, perdido noites, derramado lágrimas, mas quem lhe deu o maior e a maior riqueza foi Deus, a sua vida, que não tem com que pagar. Através do perdão, você comunica a Deus com sua própria vida. É só isso que Deus quer, nos oferecer o amor, porque quem ama sempre perdoa. A segunda situação é daquele empregado que talvez cansado, como você, agora vai dizer que não perdoa, porque já sofreu muito, e que nem daqui a 20, 30, 40 anos você é capaz de se abrir para o perdão, porque foi muito ferido. É como aquele empregado que foi perdoado e não foi capaz de dar o perdão. E aí vem o terceiro momento, em que Jesus vai nos chamar, cada um de nós, no nosso juízo final, e nos perguntar: não devias também tu ter perdoado como eu te perdoei? Fui eu que morri na cruz, fui eu que fui abandonado pelos meus próprios amigos, fui eu que fui traído com um próprio beijo dos meus melhores amigos entre os 12. E na cruz eu disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A liturgia de hoje quer nos mostrar esta capacidade, deste grande amor de Deus, que não importa o quanto a humanidade tenha ferido ao seu imaculado coração, Deus continua nos amando. Vamos pedir nesta manhã de hoje que Deus nos dê esta luz. Vamos pedir a Deus que deixe a luz de Deus entrar em nossos corações, para que possamos, como Ele também, amar e perdoar. Vamos pedir esta luz do Espírito Santo, para que Deus possa nos iluminar, para que possamos nos abrir sempre ao perdão, porque para Deus o perdão não tem limite. E quando permitimos este amor de Deus entrar em nossos corações, tudo é mudado, tudo é transformado. Como diz São Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim.
este amor de Deus que deve chegar ao coração de cada homem e de cada mulher. Que possamos nos abrir para o perdão, independente de quem nos feriu, ou você mesmo. Ter a capacidade de amar, porque onde o amor de Deus chega, o limite para o perdão não tem limite, que é o que Jesus responde a Pedro nesta manhã de hoje. Que você hoje que está aqui, olhe para tudo, mas não esqueça que o patrão é Deus, o dono da sua vida é Deus. E nossa vida, como nos lembra São Paulo aos Romanos, é uma passagem. Vivos ou mortos, nós devemos estar com Deus. E só pode dizer que estamos com Deus quando somos capazes de perdoar. Porque só quem perdoa, ama. Quem ama se torna o próprio Cristo na vida do outro, que tantas vezes cai, que tantas vezes nos fere, que tantas vezes nos trai. Mas o amor nos abre sempre para o perdão. A maior expressão são de tantas mães que tantas vezes deram a própria vida pelos filhos. E os filhos fazem tudo o contrário. Mas a mãe não deixa de perdoar porque ama. E como o filho também que tantas vezes faz tudo o contrário, o que a mãe pede. Mas se tem algo que a gente ama nesta vida, mesmo fazendo o contrário, é nosso amor pelas nossas mães. Amamos imensamente. Então vamos pedir a Deus que nos dê esta graça de perdoar sempre, de amar sempre mais, de abraçarmos sempre mais as pessoas que Deus nos confiou, que é a nossa família. Precisamos sempre amar mais, nos abraçar mais e nos perdoarmos mais. Que Deus nos ajude hoje e sempre. Creio